Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Todo mundo já bebeu uma água, já se acomodou. Vamos dar início agora à nossa lição. A gente continua, estudando sobre os fundamentos da Igreja Batista. Hoje o tema da nossa lição é a liderança da igreja, mais especificamente os pastores, Vamos começar com um exercício de imaginação nesse momento. Nós vamos imaginar uma empresa, uma organização, um escritório sem um gerente. O que acontece com uma empresa, um escritório que não tem um gerente, alguém que organiza, que lidera, que direciona? Outro exercício bom de fazer é imaginar um time de futebol sem capitão. Já imaginou, irmão Jefinho? Ou estava todo mundo lá na área querendo fazer gol, ou então estava todo mundo, não, vou ficar só na defesa aqui, tá bom? Ou então, se duvidar, tinha uns até fazendo gol contra, Se não tivesse um capitão organizando. Então, nós podemos imaginar também um rebanho de ovelhas sem um pastor. Essas ovelhas, elas iam se dispersar, elas iam ficar vulneráveis aos lobos, não iam encontrar um bom alimento e iam acabar se perdendo. Então, da mesma forma, uma igreja sem liderança bíblica corre o risco de viver sem direção, de cair em falsos ensinos e se enfraquecer espiritualmente. Então, por esse motivo, Deus, desde o início, já preparou uma liderança para a igreja. Uma liderança pastoral e presente em Cristo. Nós vamos aprender aqui, vamos ver que não é uma mera organização humana, mas é um plano divino, desde o início dos tempos, para guiar, alimentar, proteger e governar o povo de Deus. Tá? Então, nós vamos ver que tem basicamente duas lideranças, que são os pastores e os diáconos. O pastor, também outra palavra usada para pastor, presbítero, que nós vamos ver outros termos também mais à frente, quais são usados para pastores, é o líder espiritual, Ele remete ao líder espiritual, que ensina. E o diácono é um auxiliar, Ele cuida ali das necessidades físicas do povo, da congregação, da igreja. E vamos ver também a origem na Bíblia, as raízes dessa liderança, dos fundamentos dessa liderança, as suas responsabilidades, seus deveres, e também os seus direitos, por assim dizer. Então, lá no Antigo Testamento, nós temos a origem da ideia da liderança espiritual. Lá em Moisés, nós temos um exemplo lá no livro de Êxodos. Os irmãos podem abrir, por favor, Êxodos, capítulo 18, versículo 17 a 26. Êxodos 18 a 16, nós temos lá um episódio que os irmãos conhecem bem, É a visita do sogro de Moisés e o conselho que ele dá. Ele observa lá Moisés assentado para julgar, para ensinar o povo todo diante dele. Isso levava o dia todo, às vezes finalizava o dia, ficava coisa para resolver no dia seguinte. O dia seguinte já tinha outras demandas. E o sogro dele viu que isso não é bom. Não é bom que seja feito assim. Então ele deu um conselho a Moisés, lá no versículo 21. No 20, por favor. Êxodo 18, versículo 20. Ele fala lá: ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus seja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a eles as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer, mas escolha dentre o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Então nós temos aí
um exemplo, né, da origem da liderança da igreja, uma divisão. Temos outro episódio em Números, no livro de Números, no capítulo 11, do versículo 16 e 17, que diz lá, o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você, e eu descerei e falarei com você. Tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir sozinho. Então nós vemos aí Deus estabelecendo líderes para auxiliar também Moisés, né, no cuidado do povo ali naquela jornada pelo deserto. Nós temos muito utilizado também no Antigo Testamento a palavra ancião, né? Os líderes de Israel eram chamados de anciãos. No Novo Testamento essa palavra vai ser traduzida, mas ela era utilizada para representar as pessoas que representavam o povo diante de Deus, né? Eram pessoas que exerciam autoridade civil, autoridade religiosa. Nós temos alguns exemplos, vamos usar essa manhã Deuteronômios e Juízes. Nós temos lá no capítulo 19 de Deuteronômios e de Juízes, falam do mesmo tema, do mesmo assunto, que eram as cidades refúgios. Não convém a gente aprofundar nesse assunto, mas lá no versículo, deixa eu só ver se eu marquei. No versículo 12 de Deuteronômios 19, diz assim, aqui, pronto, as autoridades, vou voltar só um pouquinho para a gente entender melhor, mas se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo, e fugir para uma dessas cidades refúgios, as autoridades de sua cidade natal mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Aqui a palavra usada é autoridades, né? No versículo 12, as autoridades de sua cidade mandarão. Outras traduções nós temos lá líderes e outras ainda nós temos anciãos, as mais usadas, né? Outro exemplo que eu lembrei foi no livro de Ruth, quando Boaz resgata Noemi e Ruth, né? Ele chega na cidade, reúne lá 10 dos anciões, que eram pessoas que era como se fosse o cartório, né? Para reconhecer os contratos, as negociações. Então eram pessoas que representavam Deus o povo diante de Deus, né? Resolviam questões civis, questões religiosas. E ainda no Antigo Testamento Deus faz uma promessa que vai enviar pastores, governantes, para cuidar do povo, como nós vemos lá em Jeremias. Vamos abrir agora Jeremias 3, capítulo 15, Jeremias capítulo 3, versículo 15. Jeremias 3,15 diz lá: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, aqui nesse contexto, Israel, como sempre rebelde, como sempre infiel, Deus manda Jeremias falar contra esse pecado de Israel e fala: voltem, filhos rebeldes, voltem e eu lhes darei governantes. Algumas traduções nos trazem governantes, outras trazem líderes e outras trazem pastores. Então nós vemos aí mais uma vez a origem, né, da liderança espiritual, a origem dos pastores na palavra propriamente dita, e nós vemos essa profecia se cumprir em Jesus Cristo, que é o supremo pastor da igreja, e em líderes posteriores, líderes espirituais posteriores que vieram depois de Cristo. Amém? Então, essas são as raízes no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o que nós temos, o que nós vemos falando sobre pastores, sobre liderança?
No Novo Testamento, nós encontramos, como já foi dito lá no início, né? Existem outras palavras para pastores. Por exemplo, presbíteros, que é uma palavra do grego, né? O pastor é que é bom de falar a palavra no grego, né? Presbíteros, episcopos e poimen, é assim? Então, são termos usados também para identificar a liderança espiritual da igreja. O presbítero, no caso, é a palavra que foi traduzida de ancião. Antigamente, no Antigo Testamento era usada a palavra ancião, no Novo Testamento ficou traduzido para presbíteros, que significa ancião, e é diferente de velho, né? Eu estava estudando e lembrando, né? Ancião não remete um pouco à idade, mas é diferente de uma pessoa velha. Às vezes, não, fulano de tal é velho, mas não tem nada na cabeça, né? Então, o ancião destaca maturidade, o ancião destaca a experiência de liderança, e nós temos aí, lá em Tito 1, versículo 5, onde é dada uma tarefa a Tito. Vamos ler, Tito, capítulo 1, versículo 5. Onde é dada uma tarefa a Tito, né? Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Então temos aí um exemplo da utilização da palavra presbíteros. Outra palavra utilizada era bispos, né? Ou episcopos, que significa supervisor. E supervisor nos remete à autoridade, né? Alguém que tem uma autoridade para direcionar, tem autoridade para avaliar e orientar. Então, enfatiza aí a responsabilidade de supervisionar, a responsabilidade de zelar pela igreja. E temos poimen, que é traduzido pastor propriamente, e ressalta o cuidado amoroso e o pastoreio das ovelhas, né? Pastor de ovelhas. Então, são 3 termos diferentes, mas que falam da mesma função, que falam de características específicas da mesma função. Então, tem o presbítero, é um ancião, alguém que é sábio, que tem maturidade. O bispo é alguém que é supervisor, que controla, que direciona. E o pastor é alguém que tem também a imagem da disciplina, mas remete mais à imagem do cuidado, do resgate, do direcionamento. Então, são usados de formas cambiáveis para designar o mesmo ofício. E nós passamos agora, vimos aí a origem, as raízes, e nós passamos agora para a identidade do pastor. Nós vamos focar nesse momento, nessa manhã, mais na liderança do pastor. O diácono tem as características parecidas também, né? Mas a liderança fica mais, vamos focar mais na liderança do pastor essa manhã. E vamos ver a identidade, as características desse homem. Então, não é um homem qualquer, não é uma liderança qualquer. A pessoa chegar aqui e botar o pé ali, não, agora eu sou o pastor dessa igreja. Também não é assim. Tem alguns requisitos, né? Pré-requisitos que precisam ser avaliados antes disso. O primeiro deles é chamado por Deus. Precisa ser um homem que tem um chamado de Deus. Não é uma profissão escolhida por vontade humana, mas uma vocação divina. Certa vez a gente estava conversando e às vezes acontece em algumas igrejas, aquele jovem, aquele rapaz, aquele senhor, obrigado, meu irmão, que não deu certo, botou num serviço, não deu certo, botou num trabalho ali, não deu certo, não, bota ele como missionário, bota ele para cuidar da congregação, né? Não é assim, né? Não é uma profissão escolhida por homens, não deve ser assim. Mas uma vocação divina, e nós vemos em Atos, capítulo 20, versículo 28, que é o próprio Espírito Santo quem separa e estabelece os pastores para cuidar do rebanho. Atos, capítulo 20, 28. Tem como botar na projeção, irmão? Atos 20, versículo 28.
Pronto, aí fala: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então nós temos aí o próprio Espírito Santo foi quem escolheu esses homens, quem separou esses homens para cuidar do rebanho de Cristo. O próximo requisito é o reconhecimento pela igreja. A igreja tem, pode e deve reconhecer esse chamado, reconhecer essa liderança, né? Embora seja um chamado que venha de Deus, a igreja em oração, em jejum, pode discernir e reconhecer a atuação do Espírito Santo na vida do obreiro, como nós vemos lá em Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3, a exemplificação disso. Bota no versículo 1 para mim, irmã, por favor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que as tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram, os enviaram. Então nós vemos aí mais uma vez o chamado, né? O Espírito Santo falou ao povo para separar esses homens, o reconhecimento da igreja, que estava lá em adoração, em oração e jejum, e nós temos aí uma coisa que nós vamos ver mais à frente, a ordenação, né? A imposição de mãos. Então esse é o reconhecimento da igreja, né? Outra característica do pastor, do líder, é que ele seja um homem qualificado. Um homem qualificado. Nós temos aí 1 Timóteo, capítulo 3, e Tito, capítulo 1. Os irmãos conhecem bem, que são a lista de características, né, para líderes. Vamos, a irmã abre para nós, por favor, 1 Timóteo, capítulo 3. Aí nós temos a palavra estabelecendo critérios, né, claros para o líder espiritual. Fala lá, ó. Ele é fiel à palavra. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Até o 7. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Então, Tito traz, Timóteo, Tito também traz critérios como esse, né? Tem que ser um homem de caráter íntegro, tem uma pessoa que tem uma maturidade espiritual, tem a habilidade de ensinar. Como é que ele vai ser um líder espiritual se ele não tem habilidade para ensinar, né? Ele tem que ter também um testemunho irrepreensível, tanto dentro da igreja como fora também. Outro requisito para ser pastor é que ele deve ser ordenado, né, pela imposição de mãos. Na igreja batista, a convenção tem as etapas para essa ordenação. Nós vemos aí que não é apenas uma formalidade humana, né? Nós já vimos aí textos falando da imposição de mãos, falando da ordem, como as coisas devem acontecer, mostrando que é um ato bíblico, é um ato espiritual, é um ato de reconhecimento público do chamado e separação deste obreiro.
Então, esse ato é acompanhado de imposição de mãos, que simboliza a consagração e o envio para o ministério, né? Nós temos vários exemplos, vamos passar só por cima aqui rapidinho. Nós já vimos Paulo e Barnabé foram enviados com oração e imposição de mãos, Atos 13. Timóteo recebeu o dom de Deus por meio da imposição das mãos do presbítero, em 1 Timóteo e em 2 Timóteo também, eu acho que falam da mesma situação, né? Paulo lembra novamente a Timóteo da imposição de mãos que lhe foi feita como sinal da confirmação do seu chamado. Mas na frente nós temos Tito, que foi dada a ele a responsabilidade de estabelecer presbíteros em cada cidade, como nós já lemos em Tito, capítulo 1, versículo 5, mostrando a prática da ordenação no contexto apostólico. E nós temos 1 Timóteo 5, versículo 22, uma orientação de não impor mãos precipitadamente. Então, essa é a forma que a Convenção Batista entende que deve ser feita o estabelecimento da liderança da igreja, né? Eu acho que não tem a tabela lá, né, pastor? Esqueci. Tem? No computador tem não. Não, mas a gente dá uma passada aqui. O senhor manda? Pronto. Só um minutinho para a gente ver melhor a tabela aqui de como a convenção faz a ordenação de um pastor. Eu nunca vi, né? Nunca participei de uma ordenação, mas acredito que os irmãos aqui já participaram, né? Da ordenação do pastor Fábio, já tem uma ideia. Então é um assunto que os irmãos estão bem por dentro, né? Vai ser rapidinho, irmão Jefinho. Minhas aulas é rápida. Só ver se vai dar certo a tabela. A gente já volta, a irmã, enquanto bota lá, a gente já volta para a tabela. Nós vamos adiantar um pouquinho para a função dos pastores, né, ou presbíteros. Quais são suas funções, seus deveres para com a igreja, para com o povo de Deus, para com as ovelhas, né? E são basicamente duas principais funções que se subdividem em outras funções, né? Pronto, vamos aproveitar que já estamos. Aqui essa tabela nos mostra como é que a Convenção Batista faz, quais são as etapas da Convenção Batista para a ordenação do pastor, né? Nós temos lá a primeira etapa, o chamado e a preparação. Então, nós vimos, tem que ter um chamado de Deus, a convicção pessoal do chamado de Deus para o ministério pastoral, o reconhecimento da igreja, né? A comunidade observa a vida, os dons espirituais, o testemunho, a liderança, e então começa a preparação desse candidato, né? Estudos teológicos, envolvimento ministerial, e isso leva um total de 4 anos para a formação teológica. Na segunda etapa, nós temos o concílio de ordenação, onde a igreja convoca conselho de pastores batistas já afiliados, né, já ordenados na ordem de pastores. Nesse período, o candidato deve comprovar a aprovação por parte da igreja local, comprovar a liderança na comunidade e até a sua esposa, né? A irmã Carol não está aqui, né, para falar como é que foi. Mas até a sua esposa também tem que dar essa aprovação. Não, pode, é isso mesmo que está sendo falado aí, pode continuar. Pode seguir com o processo, né? Então, também é avaliada nessa etapa
se o candidato tem antecedentes criminais, dívidas ou algo no presente ou passado que desabone para o ministério. É moleza não, né, pastor? Tem que ter a ficha limpa. Daí, então, o candidato é sabatinado sobre a fé. Sabatinado, que é sabatina, né? Ele é questionado, né? Ele é feito uma prova, um teste sobre ele, sobre fé, sobre chamado e sobre doutrina. E essa sabatina, esse questionamento é feito pelo concílio, que a igreja convoca, né? Esses pastores já ordenados, e pelo menos 7 pastores que vão fazer esse concílio, no mínimo, né? É muita gente para perguntar. Uma só. Então, esse conselho avalia a aptidão para o ministério. Daí nós passamos para a terceira etapa, que é a ordenação. Nós passamos para a próxima etapa, que é a ordenação. Se aprovado no concílio, realiza-se então o culto solene de ordenação pastoral. Alguns irmãos devem ter tido a experiência aqui, né, com o nosso pastor Fábio. Há uma pregação, oração, imposição de mãos. Os pastores impõem as mãos, consagram o ministério e entregam então a carta de ordenação. E a terceira etapa então é assumir de fato o campo, né? A igreja, a congregação. O pastor ordenado pode assumir igreja, pode plantar congregações, pode batizar, celebrar ceia, celebrar casamentos. E depois disso ele deve permanecer fiel ao chamado e às qualificações bíblicas que a gente já viu. Porque se ele não permanecer fiel, ele pode perder o reconhecimento ministerial, né, e ser afastado, né, do ministério e da ordenação. Então é isso. Essas são as 4 etapas. Os irmãos têm uma experiência já com isso. E nós vamos passar para a função do pastor, né? Quais são os deveres do pastor, da liderança espiritual para com a igreja. Como eu já disse, são basicamente 2 principais funções. A mais importante delas é o ministério da palavra e a oração. Então, o pastor deve ensinar e pregar. Já tem aí, né? Deve ensinar e pregar, né? O pastor é chamado a instruir a igreja na sã doutrina. Ele deve expor fielmente as Escrituras, programar o Evangelho e refutar os falsos evangelhos. Então, nós vemos aí que a centralidade do ministério do pastor pode ser a palavra, a pregação da palavra com fidelidade e coragem. Como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4 e 2, prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Outra importante função é orar pelo rebanho, né? Nós vemos que a oração é inseparável da pregação. Andam de mãos dadas, então o pastor deve interceder pelo povo, ele deve buscar a bênção para o povo, né? A proteção, a direção de Deus para o povo e para a sua vida, né? Para o seu ministério, para que sustente essa caminhada, né? Na fé, na palavra de Deus, sempre fiel aos ensinos da palavra, né? Nós vemos aí exemplos lá em Atos capítulo 6, versículo 4, os apóstolos se dedicam à oração e ao ministério da palavra, né? Onde eles estabelecem lá os auxiliares, né? Os diáconos. Quando estava as funções se misturando muito, atrapalhando o ensino, não convém que seja assim, vamos estabelecer líderes, diáconos, para cuidar das situações menores, menos importantes, enquanto nós vamos focar no ensino da palavra, na oração, na intercessão. E o pastor os líderes devem dar exemplo, né? Dar o exemplo, dar o testemunho. Não deve ser faça o que eu falo, né? Tem que ser faça o que eu falo e faça o que eu faço. Tem que dar o exemplo, mais do que ensinar, do que com palavras, né? Ele tem que liderar pelo exemplo de vida. Deve ter um caráter de integridade, piedoso
e deve se tornar modelo a ser seguido pelo rebanho. A outra segunda grande função, a importante função do pastor é o governo e o cuidado pastoral, que se divide aí em pastorear com amor, né? Pastorear, como nós já vimos lá, da função do pastor de ovelhas, cuidar do rebanho como se fosse um pai cuidando de um filho, né? Se os irmãos já tiveram contato com quem cria animais, cuida de animais, quando tem um animal ferido, um animal adoentado, esse pastor, esse cuidador desse animal, trata dele com todo cuidado, porque ele estima muito, né, esse animal. Então, deve ser algo parecido. Cuidar como um pai cuida dos filhos, alimentar com a boa palavra, consolar os abatidos, fortalecer os fracos e doentes. E esse cuidado deve refletir o amor do bom pastor, Jesus Cristo. Nós vemos lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, né? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Outra função importante é proteger contra os falsos mestres, né? Ele deve ser um vigilante espiritual, deve ser um vigilante às ameaças de heresias, aos modismos, aos comodismos, às falsos evangelhos que podem confundir e destruir a fé do povo. Nós temos lá em Atos, capítulo 20, versículo 21 ao 31, onde Paulo exorta os presbíteros de Éfeso, né, a vigiarem o rebanho, porque lobos cruéis se levantariam, não poupando assim as ovelhas. E tem também a função de governar ou presidir a igreja, como nós já vimos, né, do supervisor, das características do supervisor, né? Ele tem um envolvimento na direção espiritual e também na organização da vida comunitária. Não como um autoritário, né? Um senhor autoritário, um chefe carrasco, mas guiando com sabedoria e humildade, né? Nós temos vários exemplos aí. 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, Hebreus, 1 Pedro, onde a liderança deve reconhecer aqueles que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, né? Devem governar bem a igreja, obedecer. Aqui já é a função da... mais para frente. Mas é isso, né? O principal é o ministério da palavra, e tem também a parte do governo, do cuidado pastoral, do relacionamento com as ovelhas. E nós passamos aí para a responsabilidade da igreja para com o pastor. Então é um relacionamento de mão dupla, né? Vai e vem. A igreja também tem que expressar uma relação de cuidado mútuo, obediência e respeito, né? Deve submeter-se à liderança espiritual dos seus pastores. Nós vemos em Hebreus 13, versículo 17, e também em 1 Tessalonicenses, a igreja deve apoiar com honra esse líder, esse pastor, dando a ele uma possibilidade de sustento, né, financeiro. A igreja deve interceder por esse pastor, por essa liderança, em oração constante, deve cooperar no ministério, né, colaborar na obra, como a gente falou, fez aquele exercício de imaginação, né? Um time de futebol sem um capitão, aí está todo mundo no ataque, todo mundo na defesa. Quando tem um capitão, a igreja deve cooperar como esse time coopera. Não, esse pessoal está na defesa, esse pessoal está no ataque, cooperando, né? Colaborando nessa missão. E, em caso de pecado, o pastor é como qualquer outro irmão, né? Ele pode e deve ser exortado. E tem a forma certa de fazer isso, né? A Bíblia nos dá o passo a passo para todas as coisas, né? 1 Timóteo 5,19 nos diz que só deve ser aceita
uma acusação contra pastores com 2 ou 3 testemunhas, também é parecido como é feito com o relacionamento com os irmãos, né? Se eu tenho um problema com o irmão, eu vou lá, meu irmão, não é assim. Se ele não aceitar, então eu trago mais um irmão, depois eu trago a igreja, né? Então, se for provado também da mesma forma que o pastor está em pecado, que ele deve ser repreendido publicamente, então pode chegar até ao caso de ele ser afastado, né? Até que esse problema seja completamente tratado. Então, meus irmãos, é um assunto breve, claro, que os irmãos também já têm um conhecimento, e nós chegamos à conclusão, e recapitulamos, né? Não é uma invenção humana. Nós vemos lá desde o Antigo Testamento que Deus promete uma liderança. No Novo Testamento, Cristo cumpre essa promessa, né? E concede também presbíteros e pastores para guiar o seu povo. E é uma pessoa que é chamada a ensinar, chamada a orar, governar, proteger e principalmente servir a igreja, né? Não é uma coisa que eu lidero daqui de cima, vocês me obedecem, né? Vamos junto fazer essa missão. E a igreja, por sua vez, deve amar, respeitar, honrar os seus líderes e juntos todos glorificam a Cristo, o Supremo Pastor, que um dia aparecerá e dará a coroa imarcessível é merecida, né? Que não é imperecível, né? Da glória, né? Vamos ler, para finalizar, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Pedro, se alguém achou na Bíblia, pode ler também. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 4. Quando o Supremo Pastor se manifestar, você receberá uma coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Amém. Então, o Supremo Pastor um dia virá dar essa coroa imperecível, que não perde o seu brilho. Amém?